Olá, vamos começar mais um estudo do livro Depois da Morte, do Leon Denis. Hoje nós vamos falar sobre o amor, tá? É um capítulo bem importante. Eu vou colocar aqui nos comentários, ok? Nos adiantamos hoje por conta do Natal e entramos então ao vivo para falar sobre o amor, mas antes vamos fazer a nossa preparação, tá bom? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, gente. Deixa eu só fixar. Pronto. Então, nós vamos nos envolvendo com o plano espiritual, superior, respirando para isso bem profundamente, pedindo às equipes espirituais que estejam conosco nessa tarde, durante este estudo, nos intuindo, nos acompanhando para reflexões produtivas, para que tenhamos muitos momentos de conexão com Jesus, nosso Mestre, especialmente neste dia da véspera de Natal, em que o mundo cristão celebra a chegada de Jesus, a mudança de pensamento, de conduta da humanidade. E dessa forma felizes estamos, em festa nos colocamos, junto dos irmãos que acompanham esse trabalho, os mentores do Espírita Soul, todos os companheiros que trabalham incansavelmente para a divulgação do Espiritismo religioso. Pedimos que estejam conosco, nos intuam, que nos protejam, nos orientem e tragam da melhor forma o estudo de hoje. Agradecemos as equipes todas que trabalham aqui no nosso Evangelho, no lar, nós fazemos uma conexão mais detalhada, mas nós agradecemos aos nossos mentores individuais, pedindo que durante esse período eles sejam reabastecidos por Jesus, para que tenham forças para continuar conduzindo nossa orientação da melhor forma. Pedimos que eles recebam todas as benesses, todos os fluidos positivos nessa tarde. E assim, conectados que estamos com a espiritualidade maior, pedimos também todas as equipes que trabalham conosco, com as quais nos conectamos sempre que fazemos o Evangelho, sejam reabastecidas. Então, as equipes de limpeza, as equipes de proteção, os médicos do espaço, todos os tarefeiros que trabalham em prol do bem, do amor, as servas de Maria, tarefeiras incansáveis, nossa Mãe Maria Santíssima com sua doçura, envolva nosso planeta nessa data, que seja um momento de renovação. E junto dela, levamos o pensamento ao Pai Criador, a quem só podemos agradecer pela oportunidade de mais uma encarnação. Dizemos: Ave Maria, vós sois cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Olá a todos que entraram, tudo bem? Bom, hoje nós adiantamos um pouquinho por conta da data, acho que fica um pouco mais tranquilo para acompanharem. E depois fica gravado também, dá para assistir quem tiver interesse depois. Então, seguimos com a leitura e estudo do livro Depois da Morte, do Leon Denis. Hoje nós temos aqui o estudo do amor. Então, nós estamos agora no capítulo 49, nós colocamos em algarismos romanos, tá bom? 49, o amor. E eu acho que foi importante nós fazermos essa live nesse dia, porque justamente
o Natal nada mais é do que a maior prova de amor que nós tivemos na Terra. Não é a vinda de um espírito de alta hierarquia como Jesus para nos aconselhar, para organizar, não é, a humanidade. Então, trazendo a ideia da religiosidade de fato, não mais de práticas externas. Né? Então, tudo que ele traz como crítica à sua época era justamente pensando no amor, porque ele condena todas as práticas exteriores de adoração que sejam vazias de significado para a pessoa, ou seja, a pessoa faz uma prática muito bonita lá no templo, na igreja, mas na sua vida pessoal isso não muda nada. Então essa prática religiosa Jesus traz como sendo algo necessário ao ser humano, que ele evolua por meio do amor. Então o capítulo intitulado Amor não poderia ser mais oportuno do que, não é, colocado nessa data. Quem lê o capítulo é muito didático, sempre repito isso, ele trabalha aqui muitas questões importantes, e aí é legal se você tiver o livro físico, obviamente fazer anotações, ou se não tiver, fazer anotações em um caderninho, porque vale a pena retomar isso depois. Olha só, eu gosto de fazer a lápis aqui, marcando 1000 anotações nos cantinhos, nas margens, fazendo aqui minhas notas, mas cada um grifando, sublinhando. Não gosto de usar caneta e esferografia em livro. Tem gente que não liga, mas acho que não fica bacana, porque depois mancha, né? Não, é difícil retomar. Bom, então eu marquei aqui com lápis grafite, definição primeira. O amor é a atração celestial das almas, a potência divina que une os mundos, governa-os e fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. Então, para encarnarmos, precisamos passar por essa trilha do amor, ou seja, nossa concepção já é feita por um casal, já é feita por meio do amor, né? Mas ele em seguida já elucida sobre essa questão do amor de casal, do amor passional. Não chameis por este nome a ardente paixão que suscita os apetites carnais. Ela não é senão uma sombra, uma deturpação do amor. Então ele já diferencia aqui o amor sincero, verdadeiro, profundo, puro, que é aquele conectado com a ideia da caridade. Nós dissemos que a caridade é o amor maior, né? A prova maior de amor. Desse amor ardente, intitulado aí paixão, esse amor passional. É bem diferente. Não, o amor é o sentimento superior no qual se fundem e harmonizam todos os dotes do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade, sobre a qual nós já falamos, né? Então já falamos sobre essa união aqui, da doçura, da caridade, da bondade. É o nascer na alma de uma força que nos eleva acima da matéria, às alturas divinas, e que, unindo-nos a todos os seres, desperta em nós uma felicidade íntima tão grande que supera todas as volúpias terrestres. Então esse parágrafo já é super explicativo, ele trabalha aqui essa comparação entre o amor verdadeiro, puro, esse amor cristão, né, esse que Jesus nos provou ser o mais puro, e o amor carnal, esse amor passional, que tem interesse. Qual é o interesse? O interesse é satisfazer as próprias vontades. Então, os próprios desejos carnais são satisfeitos por esse amor, não é? Que não pode ser chamado de amor, segundo aqui Leon Denis, que é esse amor passional. Normalmente, os relacionamentos podem, ou não, né? Às vezes nascem pelo amor mesmo, pela amizade, por uma admiração sincera. E às vezes até nascem de uma paixão, não é? Podem, sim, prosperar para esse estágio, mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes ficam, né, os relacionamentos humanos entre pessoas, ficam nesse estágio apenas do carnal, não prosperam, não superam essa volúpia terrestre, não superam o nível do desejo, ficam apenas nesse patamar, não conseguem transcender, subir para a ideia celestial, essa conexão que se faz aí com Deus quando se ama verdadeiramente. E é interessante que quem tem filho sente esse amor e fala, puxa, eu não amava antes de eu ter meu filho, ou adotar meu filho, enfim. Então, quem é pai e mãe sente muito essa questão do amor verdadeiro,
E aí ele segue explicando: amar é sentir-se viver em todos e por todos. Quer dizer, quando você tem um filho, né, seja biológico, seja adotivo, quando você considera uma pessoa, alguém que é importante, de quem você realmente cuide, essa pessoa passa a ser um alvo do seu viver. Você passa a viver por ela também, não é? O pai e a mãe trabalham para o sustento do filho, para que ele tenha uma vida digna. Enfim, a pessoa vive uma questão, às vezes, até de sacrifício em prol de outro. Isso é o amor verdadeiro de que Jesus fala. Se quereis saber o que é amor, considerai as grandes figuras da humanidade, sobretudo Cristo, para quem o amor era toda a moral e toda a religião. Então Jesus disse: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos perseguem. Tá? Então, entendendo aí Jesus, não é, como essa figura de alta hierarquia que decidiu encarnar entre nós para trazer alguma orientação, um novo direcionamento, uma mudança de pensamento da humanidade, ele traz justamente essa máxima, não é? Amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos perseguem e caluniam e não aceitam. Acho que todos já passamos por situações parecidas em que nossa intenção era das melhores, mas fomos julgados mal, por exemplo. Essas pessoas que nos caluniaram, ou que nos traíram, ou que trouxeram amarguras para os nossos corações, devem ser, segundo aqui a máxima de Jesus, perdoadas, tá? No sentido de fazer a elas o bem. Assim dizendo, ele não exige de nós um afeto que não pode estar em nosso coração. No nosso grau evolutivo, ainda não temos, não é? Essa condição de perdoar no sentido de amar. A pessoa fez uma coisa muito errada. Vem tomar um café aqui em casa, vem ser o meu melhor amigo. É muito difícil. É muito difícil ainda termos essa postura, mas é muito sim possível nós tocarmos nossa vida tendo aceitado que passamos por uma dada situação e perdoamos, ou seja, passamos a fazer o bem. E às vezes o bem é evitar esses desentendimentos. Às vezes é mesmo estar longe, às vezes é manter distância por um tempo, de repente, de outra pessoa que nos faz mal ou a quem fazemos mal, pronto. Então, é um caminho bem interessante, tá bom? Ele não exige, portanto, o afeto. Olha só, Jesus conhece tão bem o grau evolutivo da humanidade que ele não exige que nós tenhamos um afeto, um amor verdadeiro por uma pessoa que nos maltrate. Não, mas ele pede a supressão, não é? Ou seja, reduzir ou acabar com todo o ódio e todo o espírito de vingança. Nós já falamos anteriormente sobre essa questão da vingança, que nos animaliza. Nós queremos vingança muitas vezes. Ele falou isso, não é aquela vingança às vezes de enfiar uma faca no outro, né? Mas é uma vingança de tomar as rédeas da situação e fazer diferente. Por exemplo, olha, ele falou uma coisa, eu não gostei, mas deixa que eu vou dar um troco. E esse troco é a vingança, não é? Então, oi Carlinha. A Carlinha coloca que as pessoas confundem perdão com voltar a conviver com a pessoa do zero. Isso é impossível que Jesus traz, não é? Nós temos memória dessa encarnação, pelo menos, ainda bem, não é? Temos a graça do esquecimento das anteriores, e aí, portanto, convivemos com desafetos, sem saber que eram desafetos ou que foram desafetos, na tentativa de buscar. Exatamente, então a Carlinha coloca que o perdão, na verdade, é seguir a vida sem carregar a dor da mágoa, isso mesmo. Exatamente, nós dissemos no último dia sobre o perdão, a importância justamente, como a Carlinha bem colocou, de não carregar essa dor, que não é nossa mais, não é nossa, porque guardar mágoa, não perdoar efetivamente, é o mesmo que tomar um veneno e esperar que o outro passe mal, que o outro morra. Então, tomamos esse veneno para nós, ficamos aí sofrendo, né? Quem nunca? Então, todos temos aí situações em que precisamos de terapia, precisamos de uma ajuda externa para conseguir superar uma mágoa, para conseguir perdoar uma situação, às vezes nem só uma pessoa, mas uma situação que fugiu do nosso controle, né? Em que nós não tivemos esse retorno do amor, que às vezes esperávamos, ok? Então, ele espera só essa supressão
do ódio, não é? Com uma disposição sincera de ajudar aqueles que nos afligem, estendendo, se necessário, o socorro. Ok? Então, dentro do Espiritismo nós temos muito essa tendência e às vezes, esse sentimento de obrigação de ajudar todo mundo o tempo inteiro. Que é que às vezes acontece, não sei se já aconteceu com alguém, vocês podem comentar. O outro fica com raiva. Às vezes a pessoa não pediu ajuda, você acha que ela quer e que ela precisa de ajuda, aí você vai e faz o seguinte, vai lá e começa a impor uma ajuda que para ela está sendo uma imposição e uma chatice, algo desnecessário na vida. Às vezes ela até recebe, seja material, seja de outra forma, recebe, não gosta do que recebe, fica brava, né? Ela não queria naquele momento aquela ajuda, às vezes não estava disposta a receber aquilo naquele momento. E quantas situações, não é? Nós passamos a viver, às vezes, uma energia que não é nossa. Passamos a viver numa energia pesada, pensando que estamos fazendo o melhor, deixando a nossa vida, às vezes a nossa existência, a nossa família de lado, por criaturas que às vezes não queriam nossa ajuda. Por vezes, como eu disse, nem pediram. Nós que nos precipitamos, fomos lá impondo um apoio que... Né? Ok? Então é bem importante que pensemos sobre isso. Essa caridade é amar na medida, não é, do livre-arbítrio do outro também. Não é impor nosso amor. Eu amo tanto que eu vou sufocar o outro também. Bem comum em relacionamentos também, familiares, pais que sobrecarregam os filhos de amor, de cuidados, e a criança fica incapaz de ser autônoma. Muitos casos, né? Inclusive vemos muitas postagens sobre essa geração. Uma geração em que temos reizinhas, rainhazinhas que não sabem fazer nada, que não recebem tanto amor, mas é um amor que sufoca, que deixa de ser, por outro lado, um amor, tá bom? Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Janice. É isso, acho que nós temos essa condição já de avaliar, tá bom? E aí ele segue dizendo, uma espécie de tendência ao isolamento, às vezes, acontece. Então, existem momentos na vida da gente, existem momentos em que eu tenho mais predisposição a ter grupos grandes de amigos, outros momentos em que não. Existem perfis também de pessoas. Tem gente que adora casa cheia, aquela balada constante, gente, amigo pra todo lado, tenho 10 mil amigos, converso com todos. E, por outro lado, existem pessoas que não, que são mais reservadas, têm menos amigos, o que não dá pra gente ficar julgando. Eu vejo muita gente, né, principalmente em rede social, julgando isso. Quem tem muito amigo é falso, não serve pra ser amigo de ninguém, porque ninguém é capaz de ter muito amigo. É assim, ué. Tem gente que tem essa condição, tem esse tempo de investir em tantas amizades, ou consegue levar de uma forma mais leve. Tem gente que não, consegue ter um amigo porque esse amigo é o alvo da... não sei, então... esse julgamento vem aparecendo bastante, como é que eu vivencio esse amor entre os meus pares, tá? Muito bem. E aí depois ele fala um parágrafo inteiro sobre honrar pai e mãe. Bem bonito esse parágrafo, que ele diz, os nossos genitores merecem aí muito do nosso esforço, porque eles mantiveram toda a solicitude na nossa infância. Eles suaram longamente para que tivéssemos a possibilidade de seguirmos o rumo da vida. Então, a gratidão nesse Natal aos nossos genitores, ou aqueles que nos criaram, aqueles que nos educaram, porque foram eles os responsáveis pelo nosso estado atual de busca espiritual também, por algo melhor, tá? De quanta ternura devemos cercar a sua velhice, de modo a recompensar o seu afeto e os seus cuidados assíduos, as noites mal dormidas das mães, todos esses cuidados que precisam ser revisados aí com o nosso afeto na fase em que os pais tanto precisam, que é a idade já senil. E um próximo parágrafo, ele fala bastante sobre a questão da pátria. Antes de falar da questão da pátria, a Carlinha coloca aqui, a questão que me toca muito nesse ponto são os genitores.
abusivos, abuso aqui de modo geral. Com certeza, com certeza. A gente pensa em abuso, não é só abuso sexual, como acontece, infelizmente, em muitas situações. Não, existem abusos emocionais gravíssimos. Inclusive, a gente brinca, né, que os nossos pais é que deveriam pagar a nossa terapia. Nós deveríamos pagar a terapia dos filhos, porque na idade adulta, quase tudo que eu vou buscar em terapia, eu vou buscar como forma de melhorar intimamente, tem relação com a minha infância, com a experiência. Não, sabemos que temos experiências anteriores, um espírito muito mais antigo do que uma vida terrena, mas sim, nossa infância faz muita, muita diferença no que nós somos hoje. Muitíssima. Né? Os nossos medos, as nossas angústias, genitores não é, responsáveis aí, essa relação parental que às vezes não é saudável, é tóxica, pais que, por exemplo, mandam, não é? Tem ainda essa postura de autoritarismo, pais que ainda não entendem essa questão de que o filho é um espírito com livre-arbítrio, abusos, por exemplo, de chantagens emocionais constantes, faça isso, senão, não é? Ou ainda pior, colocando a própria sanidade em risco, né? Se você fizer isso, eu vou fazer isso, eu me mato, eu não sei o que. Então, essas chantagens que são muito tristes mesmo, lamentáveis, né? Normalmente com os filhos, nós somos quem nós somos de verdade. É difícil usar máscara o tempo inteiro. Às vezes eu até consigo no trabalho usar minha máscara ali, sou uma pessoa legal. Mas em casa, aqueles chiliques que nós temos revelam quem ainda nós somos. Então, o verdadeiro cristão é reconhecido pela sua reação mais do que a sua ação. O que é que eu faço quando alguém me faz isso? Como é que eu reajo quando alguém age assim comigo? É dessa maneira que nós encontramos muitas questões aí de abusos dentro de casa também. A Carlinha bem coloca. Então, esse parágrafo é bem instrutivo quando fala aqui sobre a questão dos nossos genitores, não apenas os biológicos, mas, claro, essa relação parental que às vezes nós temos com outra figura da família também, tá bom? Aí, em seguida, ele fala da pátria, e aí eu queria lembrar aqui do nosso anjo Ismael. Nós temos a nossa importante conexão com a pátria. Se nós encarnamos no Brasil, é porque temos aqui alguma coisa de importante para ser feita. Então, devemos o nosso coração e o nosso sangue, porque essa pátria nos traz a herança de muitas gerações que trabalharam e sofreram para nos dar uma civilização de que gozamos. Pensando aqui na história do Brasil, não é? Dá pra gente conversar muito sobre isso. Olha que interessante a nossa história. Quem é que veio colonizar o Brasil? A gente pode marcar depois uma live para falar sobre isso. Mas pensando espiritualmente, como é que o Brasil foi colonizado, né? Essa ideia de colonização. Então, pensando aí nessa conexão que nós temos com a espiritualidade da nossa pátria, nosso querido anjo Ismael, a quem também pedimos que seja super recarregado nesse dia de Natal, tá bom? A Carlinha coloca, há um livro excelente chamado O que Acontece na Nossa Infância e o que fizemos com isso. Legal, não conheço. A Espírita? Depois eu vou pesquisar assim. Eu vou anotar aqui o que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. Joia, vou dar uma olhada. Justo, é sempre essa ideia, não é? E a nossa pátria tem essa função também de trazer essa ancestralidade. Muitas religiões trabalham com essa questão do ancestral. Então, perdoar o meu ancestral, perdoar, porque normalmente nós revivemos mesmo sem saber situações que já foram passadas na nossa família, nos nossos entes que antecederam aqui na Terra. E aí ele segue, Leon Denis, dizendo que o amor profundo como o mar, infinito como o céu, abrange todos os seres. Deus é o seu foco. E aí nós começamos com a ideia de que era muito oportuno falar sobre o amor no Natal, já que a manifestação maior que nós conhecemos, física, aqui na Terra, Jesus, que veio em nome de Deus. Muitas religiões até associam, dizem que Jesus é Deus, enfim. Mas ele trouxe aqui a ideia de conectarmos com o Criador. Nada mais importante do que a nossa conexão com o Criador. Como é que nós estamos focados nesse trabalho, não é? De conexão.
tá? A Carlinha coloca que não é um livro espírita, mas é de uma terapeuta fantástica. Vou pesquisar. Obrigada pela indicação, muito bom. Muito bom essa troca. Sempre que vocês tiverem, por favor, coloquem, porque enriquece muito o conteúdo, enriquece muito o nosso diálogo aqui, tá? E aí, ele segue falando sobre o amor ainda como um sol, ele vai fazendo várias comparações interessantes, como um sol que se ergue indiferentemente sobre todas as coisas e aquece toda a natureza. Assim, o amor divino vivifica todas as almas e os seus raios, penetrando mesmo além das trevas do nosso egoísmo. Olha que interessante. O sol brilha para todos, Deus traz para todos o mesmo amor todos os dias. Nós aceitamos ou não, nós nos fechamos a isso ou nos abrimos. É nossa escolha, nosso livre-arbítrio sempre. Então, todo coração humano pode e tem essa predisposição de receber esse germe da vida moral, não é? Do amor de Deus, portanto. Fecundados pelo foco supremo, esses raios de amor, eles podem se expandir até uma comunhão de amor com a fraternidade universal. Aquele amor que Jesus traz de amar todos da humanidade como irmãos, né, que ainda é tão difícil de vivenciar. Isso é um objetivo da humanidade dentro aí do cristianismo. Tá? E aí ele faz, nos últimos 2 parágrafos do capítulo, um convite muito bonito para que nós tenhamos essa união. Isso interessante acontece nos templos religiosos, nas casas espíritas, claro. Aqui no canal acontece, pode ver que cria-se uma egrégora. Quando você participa assiduamente, não consigo assistir sempre ao vivo. Tudo bem, mas eu assisto depois, ou eu leio o capítulo, eu passo as partes que eu acho mais importantes, ok? Como é que eu já me conecto? Não sei se vocês percebem. Como é que existe uma conexão com uma egrégora mesmo, com um grupo de espíritos superiores que trabalham para o bem. Do mesmo jeito, se você começa a frequentar um lugar com menos moralidade, em que as pessoas buscam outras ideias que não a evolução espiritual, acho que você vai se associar também a esse tipo de pessoa, claro. Nós enxergamos muito isso também nos nossos sonhos. Como é que está o meu íntimo? O que é que eu sonho? Como é que eu tenho essa conexão com a espiritualidade? Tá bom? O convite vem de uma forma bem bonita, ele usa um vocativo, né? Um chamamento aqui. Vós todos que ledes essas páginas, quem quer que sejais, sabeis que nos reencontraremos um dia. E aí ele chama de novo, filhos de Deus, membros da grande família de espíritos, assinalados na fronte com a marca da imortalidade. Estamos destinados a conhecer-nos e unir-nos na santa harmonia das leis e das coisas, longe das paixões e das falsas grandezas da terra. Tudo que nós temos de falsas grandezas da terra se perdem nesse contato aí com Deus, não é? Com a espiritualidade superior. Chegue então, ele pede por fim, chegue a ti o meu pensamento. Olha só, a conexão que ele já deixa encarnado, ele já deixa pra gente buscar, não é? Essas falanges, esses espíritos superiores nas nossas orações. Chegue a ti o meu pensamento, ó meu irmão, ó minha irmã, testemunho de doce simpatia, e seja para ti um amparo na dúvida, um consolo na dor, que te reerga na queda, que una o teu pensamento para pedir ao nosso Pai que nos ajude a conquistar um futuro melhor. Com isso, Leon Denis encerra o capítulo pedindo aí em forma de oração a Deus que nos ajude a nos conectar com uma espiritualidade superior, sair, né, dessa lama que às vezes nos colocamos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente aqui na Terra. Nos associamos às vezes a coisas tão chãs, né, tão rebaixadas, ficamos ali o tempo todo nesse ciclo de pensamento, vou falar isso, vou fazer aquilo, vou me vingar assim, vou fazer isso, e perdemos nossa energia o tempo todo com coisas que às vezes nem se concretizam. Quantas vezes passamos noites e noites sem dormir pensando em o que falar? Se ele vier assim eu já vou assado. Então às vezes nem vem de forma agressiva e nem é necessário todo aquele monte de
pensamentos e formulações mentais equivocadas, que só gastaram nossa energia e nos conectaram com vibrações nada produtivas e positivas. Bom, na semana que vem nós vamos dar uma pausa, tá? Por conta dos feriados todos, né? O feriado nem é feriado, cai no final de semana. Mas aí no sábado eu não consigo fazer e nós seguimos depois, tá bom? A partir de janeiro, então, com os próximos capítulos aqui. Depois o capítulo 50, que é a resignação na diversidade. Tá bom? E para encerrarmos, eu trouxe uma mensagem super bonita aqui do Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel. Chico Xavier trabalhou aqui, não é, com esse mentor de alta hierarquia, trazendo mensagens tão bonitas. Ele parte de uma passagem bíblica, que é a seguinte: e, achado em forma, como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Essa é uma passagem bíblica dos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Jesus para o homem, se chama essa mensagem de Emmanuel. Tá? Eu vou ler então a ideia do Natal. O que é o Natal para nós cristãos, para nós espíritas? Esse reviver de boas energias, esse renascer no Natal, do latim natale, que é renascer para o bem, renascer para o amor, tema do nosso capítulo de hoje. O Mestre Jesus desceu para servir. Do esplendor, ele veio do esplendor para a escuridão. Da alvorada eterna para a noite plena. Das estrelas para a manjedoura. Do infinito para a limitação. Da glória para a carpintaria. Da grandeza para a abnegação. Da divindade dos anjos para a miséria dos homens. Da companhia dos gênios sublimes para a convivência dos pecadores. Do governador do mundo, tornou-se servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, de verbo santificante ao angustiado silêncio, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Fez tudo isso para que se erguesse o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, do ódio ao amor. Então, tendo aí como base essa linda mensagem de Emmanuel, nós cerramos nossos olhos, agradecendo por essas reflexões, que tenhamos aí esse germe, essa pontinha, essa semente do amor divino dentro de nós, para que entendamos toda essa grandeza de Jesus, conectemos o nascimento de Jesus à nossa vida, nosso renascimento, por ações melhores, por práticas mais saudáveis, mais felizes para a nossa vida, para aqueles com quem convivemos também. Pedimos então o encaminhamento de todos os irmãos que necessitem, todos os irmãos que acompanham os estudos do canal, agradecendo, enfim, a todos que participam, pedindo que sejam abençoados, encarnados e desencarnados, tenham um Natal de luz, cheios de prosperidade, cheios de bonança. Que Deus esteja com todas essas famílias encarnadas e desencarnadas nesta véspera de Natal, nas festas de final de ano. Pedimos para que entremos também em 2023 muito conectados com essas fraternidades que nos auxiliam, que nos intuem, e que nós tenhamos proteção espiritual em todos os momentos. Para tanto, rogamos mais uma vez ao nosso querido companheiro, a quem pedimos a Jesus também que o reabasteça em sua força infinita, nosso querido Miguel Arcanjo, que nos envolve e nos protege com a sua espada de luz. Glorioso Arcanjo Miguel, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das nossas necessidades espirituais e temporais. Afugentai da nossa presença todo o mal, todo ataque, toda cilada do inimigo.
Com a tua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas, iluminai nosso caminho com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-nos, do inimigo livrai-nos, dos perigos socorrei-nos, das tempestades protegei-nos, das perseguições salvai-nos. Arcanjo Miguel, pelo poder celeste a vós conferido, sê para nós um guerreiro valente e conduzi-nos nos caminhos da paz e do amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um excelente final de ano, cada um, que tenhamos aí muita luz, muito discernimento, muito amor no coração, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e com Jesus nesse Natal. Tchau, tchau.